O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: "Não chores." Aproximou-se, tocou o caixão, e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: "Jovem, eu te ordeno, levanta-te." O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: "Um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo." E a notícia do fato espalhou-se pela Judeia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória, Senhor. Nestes dias nós estamos escutando nos evangelhos que Jesus está ou curando ou ressuscitando alguém, e sempre alguém fora que não faz parte necessariamente da comunidade de Israel. Ontem nós escutamos um caso, hoje um outro. Mas ontem o Evangelho apresentava alguém que estava doente e alguém intercedia em favor desse doente. Hoje é mais do que um doente, é um morto. E Jesus toca naquele que está morto e o traz de volta à vida. O Evangelho diz ainda que Jesus sentiu compaixão. É natural que diante de uma mãe viúva, que o único bem que tem certamente era aquele filho e ali estava perdendo, alguém tenha compaixão. Mas a compaixão de Jesus é muito mais do que uma solidariedade com aquela que sofre. A sua compaixão é trazer à vida aquele que está morto. Seja nas Escrituras, seja na discussão teológica, dentre esta, por exemplo, São Tomás de Aquino, existe uma estreita relação entre a enfermidade e o pecado. Muitas curas que Jesus vai operando não são curas necessariamente de doenças físicas, mas muito mais de doenças espirituais. Tanto é verdade que muitas vezes quando cura alguém diz: "Teus pecados estão perdoados." E esta doença espiritual, também como a doença física, indica sempre um impedimento, algo que tira do homem a liberdade. Um paralítico, por exemplo, um cego de nascença, um homem que tem a mão atrofiada e assim por diante. Hoje nós temos no Evangelho um caso de que esta enfermidade foi ao último limite, porque não é um enfermo, é um morto. Aquele que não tem mais liberdade alguma. Aquele que não pode mais ir ao encontro daquele que pode curar. Então o caminho é feito ao contrário. É Jesus que vai até o morto. É Ele que toca. Não é mais o doente que vem em busca da cura, é Ele que vai ao encontro daquele que não se move mais. Daquele que está numa situação em que perdeu totalmente a liberdade. Mas entre a cura, Cristo, e aquele, o verbo e o morto que é ressuscitado, está uma mãe sofrendo, quase que como mediação.
É óbvio que para um que não tem mais a liberdade, que já vive uma situação extrema de pecado, que já não encontra mais motivo ou forças para ir ao encontro do Mestre, é preciso que alguém o leve até o Mestre, ou o Mestre vá até ele. Cristo sente compaixão e toca o morto, trazendo-o de volta. Esta ressurreição nos lembra o primeiro momento da criação, quando Deus cria Adão do barro e lhe dá a vida soprando nas suas narinas. O hálito de Deus, a força que sai de dentro de Deus, dá ao homem a vida. Também aqui é o toque do divino, é o toque de Cristo que faz com que aquele homem volte à vida, ressuscite. Claro que aqui não falamos de uma ressurreição como aquela de Jesus. Se trata muito mais de uma reanimação de um cadáver. Fazer ou dar a oportunidade de alguém voltar à vida, experimentar a graça de Deus e, quem sabe, poder se emendar, para que no dia da morte própria possa merecer ou possa receber de Deus a salvação. Ora, caríssimos irmãos e irmãs, muitas vezes nós nos encontramos nestas situações, ou de enfermidade, ou às vezes até mesmo de morte. Muitas vezes nós estamos em situações de tanto pecado que já não sentimos mais vontade de ir à missa, de ir à igreja, já não sentimos mais o desejo de nos aproximar de Cristo, de comungá-lo na Eucaristia. E quando isso acontece, é preciso que alguém nos traga. Certamente não de maneira forçada. Talvez a melhor forma de trazer alguém de volta para o encontro com Deus seja através da nossa presença e do nosso testemunho. Aquela mãe não pediu nada, apenas o seu sofrimento tocou Cristo, que teve compaixão dela. Também quando nós nos apresentamos assim diante do mistério de Deus, com tanto sofrimento ou pecado, é exatamente este sofrimento causado pelo pecado que toca o coração de Deus. E Deus, tocando o coração do homem, o traz à vida. Com isso aprendemos que a vida só existe em Deus. Em Deus o homem vive verdadeiramente. Não apenas existe, não apenas estar aí. Nele nós encontramos o sentido para a nossa própria existência. Nele nós encontramos uma razão para continuar existindo no mundo. E quando Jesus se aproxima daquele morto, usa um verbo no imperativo e diz ainda antes: eu te ordeno, levanta-te. A mesma palavra que nós encontramos quando os evangelistas atribuem a ressurreição dele no terceiro dia. Ele se levantou da mansão dos mortos. Ele saiu da zona da escuridão. Para aquele morto, levanta-te, diz que aquele Jesus que está ali, aquele que ordena, tem poder para ordenar, porque é o Senhor da vida. Ele tem autoridade. Tanto é verdade que esta autoridade é comprovada por aquilo que ele ordena, porque o morto volta à vida, mas é também verificada no testemunho daqueles que estão ali presentes, dos apóstolos e daquele pequeno grupo que o seguia, quando diz: realmente o Senhor, Deus nos deu um grande profeta. Ainda que não reconheçam nele o Salvador, reconhecem nele ao menos alguém que se diferencia dos demais, porque é alguém capaz de trazer a vida. Peçamos ao Senhor esta graça, que quando nos encontrarmos no limite dos nossos pecados, quando não encontrarmos mais razões para continuar a nossa vida espiritual, de devoção sacramental, de Eucaristia, que nos deixemos tocar por Ele. É o divino, é a graça divina
que, tocando o humano, ainda que no estado de pecado, ainda que morto, nos traz a vida. É o divino que, tocando o humano, faz o humano viver plenamente. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.